História da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. De Pero de Magalhães Gândavo. Literatura de informação. Da Inquisição e Aprovação. Cabe para iniciar esse estudo dizer que trata-se de um texto da literatura de informação, uma crônica, tendo um olhar do europeu, português, escrito não para a colônia, mas sim para Portugal, no intuito de enaltecer as belezas e as riquezas da colônia, e fazer uma espécie de publicidade da nova terra, de maneira que a mesma viesse a ser um atrativo para a vinda de novos portugueses. Esta obra acerca do período de colonização do Brasil insere-se num momento cultural religioso em que a Igreja Católica impunha seus valores dogmáticos, por conta de sua hegemonia, e para combater todos aqueles que eram contra seus ensinamentos, os chamados hereges. Criou-se então a figura da Inquisição, ou o Tribunal da Santa Inquisição, que teve um acentuado poder na Idade Média, moderna e no período da Reforma Protestante, também da consolidação dos Estados nacionais, os chamados Estados absolutistas. Por meio da pedagogia do medo e da tentativa de unificar as diversas crenças religiosas da época, a Igreja perseguiu, torturou e matou a todos que estavam contra seus dogmas. Os inquisidores utilizavam-se da tortura e até da morte em fogueiras. Aqueles que se convertiam ao cristianismo eram chamados de cristãos novos. Uma lista de livros proibidos pela Igreja foi criada, que não permitia a leitura, a comercialização e a divulgação destes. E é claro, todos os livros a partir da instituição da Inquisição passaram a ser censurados, devendo ser de antemão aprovados pela Igreja antes de sua publicação. Não poderia ser diferente com o livro de Pero de Magalhães Gândavo, que teve seu livro aprovado por Francisco de Gouveia em 1575. Eis um trecho da sua aprovação pelo censor. Li a presente obra de Pero de Magalhães, por mandado dos senhores do Conselho Geral da Inquisição, e não tem cousa que seja contra a nossa santa fé católica, nem os bons costumes, antes muito para ler, hoje 10 de novembro de 1575. Francisco de Gouveia. A dedicação do autor é ao ilustre senhor Dom Leonis Pereira, governador de Malaca, uma das colônias portuguesas na Índia. No prólogo, inicia relatando os motivos pelos quais resolvera escrever essa primeira história do Brasil, sendo eles o desinteresse de Portugal, a falta de algum documento histórico sobre a colônia e a incursão de estrangeiros, franceses, holandeses e até espanhóis. A causa principal que me obrigou a lançar mão da presente história, e sair com ela à luz, foi por não haver até agora pessoa que a empreendesse, havendo já 70 e tantos anos que esta província é descoberta. Porém, já que os estrangeiros a têm noutra estima, e sabem suas particularidades melhor e mais de raiz que nós, aos quais lançaram já os portugueses fora dela a força d'armas por muitas vezes. Capítulo 1. O descobrimento do Brasil. O Brasil, isto é, a província, foi descoberta em 22 de abril de 1500, no reinado de Dom Manuel, quando Pedro Álvares Cabral, em navegação para as Índias, teria se perdido e achado ou descoberto o Brasil, a ilha de Vera Cruz. Teria Cabral avistado e desembarcado no litoral que dá vistas ao Monte Pascoal, Monte da Páscoa, hoje localizado no município de Porto Seguro, Bahia. No dia 26 de abril de 1500, foi rezada a primeira missa no Brasil, pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, às vistas da população indígena, passando a chamar o achado de terra de Santa Cruz, vindo depois a se chamar Brasil, por conta da tinta do pau que era extraído. Depois que o pau da tinta começou de vir a estes reinos, ao qual chamaram Brasil por ser vermelho, e ter semelhança de brasa, e daqui ficou a terra com este nome, de Brasil. Por que não chamar de Brasil? Bastante oportuna essa comparação que o autor faz entre a madeira, cruz, que deu o primeiro nome à terra, e a madeira, pau-brasil, que tornou-se o nome definitivo da colônia. Mas para que nesta parte magoemos ao demônio, que tanto trabalhou e trabalha por extinguir a memória a Santa Cruz e desterrá-la dos corações dos homens, mediante a qual somos redimidos e livrados do poder de sua tirania, tornemos-lhe a restituir seu nome e chamemos-lhe província de Santa Cruz, como em princípio.
Que assim o mostra também aquele ilustre e famoso escritor João de Barros na sua própria década, tratando deste mesmo descobrimento, porque na verdade mais é destinar, e melhor é nos ouvidos da gente cristã o nome de um pau em que se obrou o mistério de nossa redenção, que outro que não serve mais que de tingir panos ou coisas semelhantes. Capítulo 2. Do clima e dos rios. Nesse capítulo, Pero de Magalhães enaltece o clima, a grande quantidade de árvores e os grandes rios. São citados os rios Amazonas, Maranhão, São Francisco, Rio da Prata, Rio Paraguai. Além disto, é esta província sem contradição, a melhor para a vida do homem que cada uma das outras da América, por ser comumente de bons ares e fertilíssimo, e em grande maneira deleitosa e aprazível à vista humana. Esta província é à vista muito deliciosa e fresca em grande maneira. Toda está vestida de muito alto e espesso arvoredo, regada com as águas de muitas e muitas preciosas ribeiras de que abundantemente participa toda a terra, onde permanece sempre a verdura com aquela temperança da primavera que cá nos oferece abril e maio. As fontes que há na terra são infinitas, cujas águas fazem crescer a muitos e muitos grandes rios. Além destes rios há outros muitos que pela costa ficam, assim grandes como pequenos, e muitas enseada, baías, e braços de mar, de que não quis fazer menção. Capítulo 3. Das capitanias e povoações. Sabemos que em 1534 Dom João III implantou no Brasil o sistema administrativo de capitanias hereditárias, em que porções de terras eram cedidas aos donatários, sistema esse já consolidado nas ilhas portuguesas atlânticas, como as de Madeira, São Tomé, Açores e Cabo Verde. Os donatários, os quais recebiam as capitanias, eram comerciantes, membros da baixa nobreza ou militares, que as comandava com recursos próprios, tendo por finalidade povoar, defender e explorá-las, sendo esses meros detentores da posse, pois não eram os proprietários das capitanias. Uma importante passagem do livro é essa sobre a convivência ao longo dos anos das capitanias com os índios. Junto delas havia muitos índios quando os portugueses começaram de as povoar, mas porque os mesmos índios se levantavam contra eles e lhes faziam muitas traições, os governadores e capitães da terra destruíam-nos pouco a pouco, e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a terra desocupada de gentil ao longo das povoações. Algumas aldeias destes índios ficaram todavia ao redor delas, que são de paz, e amigos dos portugueses que habitam estas. Pero de Magalhães não descreve todas as capitanias, destaca algumas delas, a saber: a primeira e mais antiga, a capitania de Itamaracá, que foi concedida Pero Lopes de Souza, nosso ilustre autor do Diário de Navegação, irmão de Martim Afonso de Souza, comandante da primeira expedição colonizadora ao Brasil. Havendo um tempinho disponível, assista também o vídeo sobre o Diário de Navegação nesse canal, nessa mesma playlist. A segunda capitania, a de Pernambuco, de Duarte Coelho, destaque para a cidade de Olinda. A terceira capitania é da Bahia de Todos os Santos, cedida a Francisco Pereira Coutinho e mais tarde, a Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, com destaque para as cidades de Salvador e Vila Velha. A quarta, que é a capitania dos Ilhéus, se deu a Jorge de Figueiredo Correia. A quinta capitania, a que chamam Porto Seguro, cedida a Pero do Campo Torinho. A sexta capitania é a do Espírito Santo, a qual conquistou Vasco Fernandes Coutinho. A sétima capitania é a do Rio de Janeiro, a qual conquistou Mendes Sá, que lutou contra os franceses que a ocupavam, sendo governador-geral destas partes. Lembrando que os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. A oitava e última capitania é a de São Vicente, cedida a Martim Afonso de Souza, comandante da primeira expedição colonizadora ao Brasil, e irmão do escrivão Pero Lopes de Souza. Destaque para as cidades de São Vicente, a mais antiga povoação de todas, e as cidades de Santos e Itanhaém. Importante destacar que hoje sabemos que apenas as capitanias de Duarte Coelho, Pernambuco, e Martim Afonso de Souza, São Vicente, prosperaram. Capítulo 4. Da governança e do modo de viver. Aqui há um breve relato sobre a administração das capitanias, destacando-se o crescimento dos povoados, as casas jamais bem edificadas e as sesmarias.
que eram lotes de terras distribuídos a um beneficiário, com o objetivo de cultivar terras virgens, dentro de um contexto. As casas em que vivem cada vez se vão fazendo mais custosas e de melhores edifícios, porque em princípio não havia outras na terra senão de taipa e térreas, cobertas somente com palma. Os mais dos moradores que por estas capitanias estão espalhados, ou quase todos, têm suas terras de sesmaria dadas e repartidas pelos capitães e governadores da terra. Capítulo 5. Das plantas. Nesse capítulo trata da diversidade de nossa flora. Dentre elas, mandioca ou aipim, com a qual se faz a farinha de pau, o beiju, milhos a burro, sorgo, banana, cajus, ananases, os quais chamamos de abacaxi, cana-de-açúcar, algodão, árvores como a copaíba de que se tira o bálsamo. São tantas e tão diversas as plantas, frutas e ervas que há nesta província, de que se podiam notar muitas particularidades, que seria coisa infinita escrevê-las todas, e dar notícia dos efeitos de cada uma miudamente. Capítulo 6. Dos animais e bichos peçonhentos. Como relata Pero de Magalhães, no início do povoamento não haviam animais domésticos, mas agora já haviam uma multidão deles, cavalos e éguas, e gado vacum. Relata os animais selvagens que podem ser consumidos pelos colonos, como porcos, veados, cutias, pacas, coelhos. Observe seu relato sobre as capivaras e outros animais. Chamam-se capivaras, aos quais, como correm pouco por causa de terem os pés compridos e as mãos curtas, proveu a natureza de maneira que pudessem conservar a vida debaixo da mesma água, aonde logo se lançam de mergulho, tanto que vem gente, ou qualquer outra coisa de que se temam. Também há uns animais na terra a que chamam antas, que são de feição de mulas, mas não tão grandes, e têm o focinho mais delgado, e um beiço comprido à maneira de tromba. Estas antas não saem a passear senão de noite, e tanto que amanhece metem-se em alguns brejos, ou na parte mais secreta que acham e ali estão o dia todo escondidas como aves noturnas a que a luz do dia é odiosa, até que, anoitecendo, tornam outra vez a sair e a passear por onde querem como é seu costume. Chamam-lhe tatus, e são quase tamanhos como leitões. Têm um casco como de cágado, o qual é repartido em muitas juntas como lâminas, e proporcionados de maneira que parece totalmente um cavalo armado. Tem um rabo comprido todo coberto do mesmo casco. O focinho é como de leitão, ainda que mais delgado algum tanto, e não bota mais fora do casco que a cabeça. Tem as pernas baixas, e criam-se em covas como coelhos. A carne destes animais é a melhor, e a mais estimada que há nesta terra, e tem o sabor quase como de galinha. Lagartos de lagoa, a que chamamos de jacarés, tamanduás, bichos preguiças, bugios, saguis, tigres, que para nós são as onças, cobras venenosas, como a cascavel e a jararaca, são uma pequena amostra de espécimes descritas no livro. Note que nos capítulos sobre aves, plantas e animais, o autor tenta aproximar essas espécimes com o mais semelhante possível que há em Portugal, para melhor compreensão dos lusitanos, sempre enaltecendo as da colônia. Capítulo 7. Das aves. Entre todas as coisas de que na presente história se pode fazer menção, a que mais aprazível e formosa de oferece à vista humana é a grande variedade das finas e alegres cores das muitas aves que nesta província se criam. E assim vai descrevendo as águias, gaviões, açores que são aves de rapinas, macucos, jacus, pombas, perdizes, patos, rolas, emas, guarás, araras e papagaios. Um parêntese, apenas para observarmos a astúcia dos índios já naquela época, manipulando aves, no caso um tipo de papagaio, para vendê-los como se fosse de outra espécie. E por isso os índios da terra costumam depenar alguns, enquanto são novos e tingi-los com o sangue de umas certas rãs, com outras misturas que lhe ajuntam, e depois que se tornam a cobrir de pena ficam nem mais nem menos da cor dos verdadeiros. E assim acontece muitas vezes enganarem com eles algumas pessoas, vendendo-lhes por tais. Capítulo 8. Dos peixes. Um breve comentário desse capítulo aos peixes que mais conhecemos atualmente, o peixe-boi e baiacu. A que chamam peixes-boi, os quais são tão grandes que os maiores pesam 40, 50 arrobas. Tem o focinho como o de boi e 2 cotos com que nadam à maneira de braços. As fêmeas têm 2 tetas, com o leite das quais se criam os filhos. O rabo é largo, rombo, e não muito comprido. A que chamam maiacus, os quais são muito peçonhentos por extremo, especialmente a pele o é tanto,
que se uma pessoa gostar um só bocado dela, logo naquela mesma hora dará fim à sua vida, porque não há nem se sabe nenhum remédio na terra que possa apagar nem deter por algum espaço o ímpeto deste mortífero veneno. Capítulo 9. Do monstro marinho que se matou na capitania de São Vicente no ano 1564. Pelos relatos do autor e de conformidade com as lendas e crendices do povo indígena tupi, habitantes do litoral brasileiro, tratava-se do Ipupiara, também chamado de homem-marinho, homem-peixe ou demônio d'água, um tipo de monstro marinho que atacava pessoas e animais, matando-os e levando-os para o fundo do mar. É bastante considerar que monstros como sereias, antípodas, criaturas com os pés virados para trás, sinocéfalos, criaturas com corpo humano e cabeça de cachorro, ciclopes, monstro de um único olho no meio da testa e outras tantas espécimes dessas criaturas faziam parte do imaginário dos navegadores e viajantes do período das grandes navegações. Capítulo 10. Dos gentios. Observe as características e os costumes dos índios daquela época por Pero de Magalhães descritos. Algumas frases podem inclusive chocar o leitor, algumas passagens são realmente brutais. Mas cabe lembrar que essa era a ideia que o europeu tinha dos índios do Brasil. Os rituais antropofágicos e a crueldade com que matavam seus contrários já eram sabidos e temidos por muitos. São mal agradecidos em grande maneira, e muito desumanos e cruéis, inclinados a pelejar, e vingativos por extremo. Vivem todos muito descansados sem terem outros pensamentos senão de comer, beber e matar gente. São muito desonestos e dados à sensualidade, e assim se entregam aos vícios como se neles não houvera razão de homens. A língua deles carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. As invenções e galantarias de que usam, sem trazerem alguns o beiço de baixo furado, e uma pedra comprida metida dentro do buraco. Outros a que trazem o rosto todo cheio de buracos e de pedras, e assim parecem muito feios e disformes, e isto lhes fazem enquanto são meninos. As mulheres com que costumam casar, os índios, são suas sobrinhas, filhas de seus irmãos e irmãs. Todos andam nus e descalços assim machos como fêmeas, e não cobrem parte alguma de seu corpo. Estes índios têm sempre grandes guerras uns contra outros e assim nunca se acha neles paz nem será possível. E nas grandes e excessivas crueldades que executam em qualquer pessoa que podem haver as mãos, como não seja de seu rebanho. Porque não tão somente lhe dão cruel morte em tempo que mais livres e desimpedidos estão de toda a paixão, mas ainda depois disso, por se acabarem de satisfazer-lhe comem todos a carne usando nesta parte de cruezas tão diabólicas. Algum braço, ou perna, ou outro qualquer pedaço de carne costumam assar no fumo, e tê-lo guardado alguns meses, para depois, quando quiserem comer, fazerem novas festas. Mas porque a mãe, Índia, sabe o fim que hão de dar a esta criança, muitas vezes quando se sente prenhe, mata-a dentro da barriga e faz com que não venha à luz. E é que quando algum chega a estar doente de maneira que se desconfia de sua vida, seu pai, ou mãe, irmãos ou irmãs, ou quaisquer outros parentes mais chegados o acabem de matar com suas próprias mãos, havendo que usam assim com ele de mais piedade, que consentirem que a morte o esteja senhoreando e consumindo por termos tão vagarosos. Há no livro 2 pequenas narrativas sobre os feitos de índios em relação às guerras com os colonizadores, mas vou deixar que o leitor as descubra lendo o livro. Quanto à narrativa do autor sobre os indígenas não possuírem fé, religião e nem lei, trata-se do olhar europeu, português, colonizador, a fim de justificar a escravidão dos índios, a ocupação da terra que na realidade aos índios pertencia, a impor a fé cristã. Os índios, a despeito daquele entendimento contraditório de Pero de Magalhães, tinham sim sua fé nos seus rituais, nas suas crenças e superstições. Representante dessa crença eram os pajés, considerados líderes espirituais e curandeiros de uma tribo indígena. Tinham suas leis, por meio dos costumes e comportamentos morais que precisavam ser observados, e tinham sim seus reis, por meio dos seus líderes, o cacique, seu chefe político, militar. Em relação ao antropofagismo, ou ritual de comer carne de gente, é mister relembrar que nosso primeiro bispo, Pedro Fernandes Sardinha,
foi morto e comido pelos índios caetés. De acordo com o relato do Frei Vicente de Salvador, os passageiros são capturados pelos índios caetés, que os matam e comem. Em uma enseada, junto a este rio, alguns anos depois, sucedeu o triste desastre do naufrágio do bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, primeiro do Brasil, que dando nela a costa, foi cativo dos índios caetés, cruéis e desumanos, que conforme o rito da sua gentilidade, sacrificaram a gula, e fizeram pasto de seus ventres, não só aquele santo varão, mas também a centena e tantas pessoas, gente de conta, a mais dela nobre, que lhe faziam companhia voltando ao reino de Portugal. Mais tarde, já em 1928, Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropófago, fez menção a esse acontecimento. Oswaldo de Andrade, em Piratininga, ano 374 da deglotição do bispo Sardinha. Capítulo 11. A Companhia de Jesus ou os Jesuítas. Todas as capitanias já estavam dotadas com a instalação de mosteiros dos padres jesuítas, e algumas igrejas haviam inclusive junto a aldeias indígenas, com a finalidade de converter os gentios à fé cristã. Capítulo 12. Das riquezas a se achar. Esse capítulo final trata de instigar os portugueses à procura do ouro e prata já, segundo outros, encontrados no Rio da Prata, no Peru. Mas sei que assim destas como doutras há nesta província muitas e mui finas, e muitos metais, donde se pode conseguir infinita riqueza. Considerações finais. A história da província Santa Cruz é um legado que nos foi concedido pelas mãos de Pero de Magalhães Gândavo. Não sabia ele que o maior tesouro que poderia se encontrar estava em suas mãos, na sua capacidade de observar e perpetuar detalhes tão maravilhosos sobre esse primitivo momento de nossa história. E não se esqueça, adquira o livro, porque assim você estará ajudando ao autor e às editoras.